E aí, pessoal, para quem está aí na batalha da certificação CTFL e acha o capítulo 5 sobre gerenciamento de teste um verdadeiro desafio, chegou a hora de descomplicar. Nos próximos minutos, a gente vai pegar esses conceitos e transformar em ferramentas práticas, daquelas que realmente fazem a diferença, tanto para passar no exame quanto para o dia a dia. Para começar, vamos com uma pergunta que é o centro de tudo. O que é que, de fato, separa um teste feito meio no improviso, de forma amadora, de uma operação de teste profissional que entrega valor de verdade para um projeto? A resposta, na verdade, cabe em uma única palavra. Gerenciamento, é isso. Porque, vamos combinar, testar sem gerenciamento é como sair navegando sem bússola e sem mapa. A gente até se mexe, mas não chega a lugar nenhum. O gerenciamento de teste é exatamente isso que está na tela. O cérebro por trás de tudo. A inteligência que planeja, que guia e que controla todo o esforço para que ele seja eficiente de verdade. Então, esse aqui vai ser o nosso caminho. A gente começa entendendo a essência do gerenciamento, depois mergulha de cabeça no plano, nos riscos e no controle. Daí, a gente vai organizar a casa com configuração e defeitos e, no final, amarrar tudo isso num ciclo que não para. Vão nessa? Pensa um pouco no gerenciamento de teste como se fosse a sala de controle da NASA numa missão para Marte. É dali que saem todas as decisões estratégicas, sabe? É o que garante que a missão, que no nosso caso é o teste, não só aconteça, mas que atinja os objetivos com precisão cirúrgica. E o ponto central está todo aqui. Sem um bom gerenciamento, testar vira uma caça aleatória por bugs, sem foco. Com o gerenciamento, o caos vira estratégia. As metas ficam claras, cada pequena atividade de teste começa a fazer sentido e a contribuir para o sucesso do projeto. É exatamente esse pensamento estratégico que a prova do CTFL quer ver. Beleza, vamos para a primeira atividade que é simplesmente fundamental, o planejamento. Se o gerenciamento é o cérebro, pode ter certeza que o plano de teste é o primeiro grande pensamento que ele tem. É o nosso mapa, a nossa planta da missão. Na prática, o plano de teste é tipo um guia de batalha. Ele vai muito além de ser só um papel. Ele define o que vai ser testado e, tão importante quanto, o que não vai ser testado. Ele estabelece a estratégia, os recursos, o cronograma. Sem isso, a equipe de teste fica operando no escuro, sem a menor direção. E dentro do plano tem dois conceitos que são, cruciais, especialmente para quem vai fazer o exame. Critérios de entrada e de saída. A melhor analogia é pensar em portões. Os critérios de entrada respondem à pergunta: a gente já tem tudo o que precisa para começar a testar? E os de saída perguntam: ok, a qualidade chegou no nível que a gente esperava? Já dá para parar? Muito bem, agora vamos falar sobre como antecipar os problemas. O gerenciamento de riscos é aquela atividade proativa de olhar para o futuro e se perguntar: o que é que pode dar errado aqui? Isso é essencial para a gente focar nosso esforço de teste onde ele realmente importa. O sílabus do SIDEX-FL faz uma distinção aqui que é fundamental. Risco de projeto é tudo aquilo que ameaça o andamento do projeto, tipo estourar o orçamento, perder gente da equipe, atrasos. Já o risco de produto ameaça a qualidade do software em si, uma falha crítica, um problemão de segurança. O foco principal de quem testa é, sem dúvida nenhuma, identificar e diminuir os riscos do produto. E o processo é bem direto, funciona em duas etapas. Primeiro, a análise de risco, que é o momento de identificar o que pode dar errado e qual seria o tamanho do estrago. Depois, vem o controle de risco. Aqui, a gente define o que vai fazer na prática para lidar com esses problemas, como, por exemplo, focar mais testes nas áreas de maior risco que a gente encontrou. Certo, com o plano feito e os riscos mapeados, a gente começa a execução. Mas como saber se estamos no caminho certo? É aí que entram o monitoramento e o controle. Pensa neles como o GPS da nossa operação de teste, mostrando o progresso em relação ao plano e permitindo fazer aqueles ajustes de rota no meio do caminho. Monitorar depende de métricas. Por exemplo, vamos imaginar que a meta era ter 95% de cobertura de requisitos. Daí a gente olha um relatório e vê que está em 85%. Isso é monitorar, é acompanhar o progresso. O controle é a ação que vem depois. Ué, por que estamos abaixo da meta? Precisamos de mais gente? Temos que repriorizar as tarefas? É a correção de rota com base nos dados. E como é que a gente comunica esse progresso todo? Através dos relatórios de teste. Mas atenção, isso não é só um documento cheio de números, não. É uma ferramenta de decisão. É o que vai dizer para os chefes, para o cliente, se o produto está pronto para ir para o ar ou se os riscos de qualidade ainda estão altos demais. Clareza aqui é tudo.
Agora, vamos para duas atividades de gerenciamento que, olha, garantem a ordem na casa. O gerenciamento de configuração e o gerenciamento de defeitos. Eles são a espinha dorsal da organização de todo o processo. O gerenciamento de configuração responde a uma pergunta que parece boba, mas é vital. A gente está testando a versão certa do código, no ambiente certo, com os dados certos? Sem isso, vira um caos. A gente corre o risco de aprovar uma versão velha ou de reportar um bug que, na verdade, já foi corrigido. É o que garante que os resultados dos testes são confiáveis. E quando um bug é encontrado? Aí entra o gerenciamento de defeitos. É o processo que garante que nenhuma falha vai se perder no meio do caminho. Cada bug é registrado, alguém se torna responsável por ele, ele é corrigido e finalmente retestado para a gente ter certeza que o problema foi resolvido. É o ciclo de vida completo de um defeito, do começo ao fim. Bom, agora que a gente viu todas as peças do quebra-cabeça separadas, vamos juntar tudo. É super importante entender que essas atividades não são coisas isoladas, que acontecem uma vez e pronto. Elas formam um ciclo dinâmico e contínuo. O ponto crucial é este aqui. Nada disso é uma linha reta. O planejamento que a gente fez lá no começo é ajustado o tempo todo com base no que a gente está monitorando. Novos defeitos que aparecem mudam nossa percepção de risco. Versões novas do software exigem um controle de configuração rigoroso. É um ciclo que se retroalimenta para manter o teste sempre alinhado e eficaz. No fim das contas, dominar o gerenciamento de teste é o que transforma qualquer profissional da área. Deixa de ser um simples executor para virar um verdadeiro estrategista da qualidade. Com esses conceitos bem entendidos, a preparação não é só para passar na prova do CTFL, é para liderar e para agregar valor de verdade em qualquer projeto. A pergunta que fica é: já dá para começar a assumir esse controle?